Sejam bem-vindos aqui a mais um Farol dos Terapeutas, relembrando a primeira live e relembrando que nós vamos ter aqui 4 lives, não é? Já fizemos a primeira, esta é a segunda e vamos ter mais 2. Será aqui o mês de Abril com estas 4 lives maravilha sobre este grande aspecto da nossa vida que é o autoconhecimento. Sem ele, nós não nos encontramos. Então, na última live, fazendo aqui um breve resumo, falámos sobre o que era o autoconhecimento. E que o que vamos falar aqui não é o autoconhecimento que se fala muitas vezes no desenvolvimento pessoal, que tem a ver com o autoconhecimento do ser humano, da personalidade, dos gostos da pessoa, dos desejos da pessoa, do que a pessoa não gosta, do que a pessoa não quer e por aí vai. O autoconhecimento que estamos aqui a falar é o autoconhecimento espiritual. Isto é para nos encontrarmos ao eu verdadeiro, aquele eu que nós somos efetivamente. Vamos ver tudo isto mais à frente. E isto foi o que, de facto, vimos no primeiro live. E também no primeiro live disse-vos... então, nós vimos no primeiro live outro aspecto, é que isto são 3 etapas. Eu dividi aqui nestas lives para que façamos cada uma das etapas passo a passo. Para que tu acompanhes aqui toda esta jornada do autoconhecimento. Na verdade, eu lembrei-me destas 3 etapas porque foram estas 3 etapas que eu fiz na minha vida, não é? E continuo a fazer. Relembrando que também que estas etapas não são etapas estanques, isto é, eu não vou estar na primeira etapa, depois é que vou passar para a segunda e depois é que vou para a terceira. Não, isto é aqui um acontecimento muitas vezes nas 3 etapas em simultâneo. Quando já estamos na última etapa, muitas vezes já não recorremos aos aspectos da prática da primeira etapa aqui do autoconhecimento. Então, para vos dizer e relembrar que estas 3 etapas são elas. Primeira, a etapa evolutiva, ou também conhecida como a etapa progressiva do autoconhecimento. Na segunda etapa, o caminho direto. Para quem? Para o eu sou, para o eu verdadeiro. E a última etapa é o caminho sem caminho. Nesta primeira etapa, portanto aqui, nestas etapas, aliás, o que é que nós vamos falar aqui nestas etapas? Imaginem que nós estamos perante uma montanha, ok? E nesta montanha há 3 etapas para chegar ao cume da montanha. Primeira é no sopé da montanha, temos que passar o sopé da montanha para depois fazer todo o caminho até ao cume da montanha e depois o próprio caminho lá no cume. Por isso é que não há caminho, porque já estamos no cume, não vai haver caminho, é o caminho sem caminho. Então, utilizem esta metáfora, a mim, pelo menos, ajudou-me mentalmente a compreender o percurso que eu ia fazer desde que me apercebi que este era o meu verdadeiro caminho e que o chamamento era lá para estar no cume da montanha. Se este é o teu caso, estás aqui na live certa. Então vamos lá começar o caminho evolutivo. Nós estamos no sopé da montanha. O que muitas vezes acontece é as pessoas querem logo chegar ao cume da montanha ou estar a meio caminho. E amores, isso não é possível, como podem calcular, não é? Primeiro temos que fazer de facto, dar início à caminhada. E muitas vezes o que eu vejo acontecer é as pessoas acham que já estão lá no cume ou já estão a meio do caminho e na verdade ainda nem sequer começaram a jornada. Este caminho evolutivo, ele é evolutivo porquê? Porque vamos estar aqui hoje a falar
da evolução de quem? Da mente, do ser humano. É por aqui que se começa. É percebermos que há aqui uma coisa chamada mente que nos mente. Boa, a simplicidade é esta. A mente que nos mente, porquê? Porque a mente, na verdade, é só uma pequena ferramenta que capta através dos 5 sentidos a informação do exterior. Mas este captar da informação do exterior, ela está limitada. Não é? Os próprios 5 sentidos são limitados, como tu sabes. E agora a grande questão é, como é que a mente surge? De onde é que vem a mente? Na verdade, começo já aqui a levantar o véu já do segundo caminho, né, e do terceiro, que é, na verdade, nós não somos a mente, nem o corpo. Nós somos a consciência, nós somos o todo. Onde surge a mente? A mente acaba por ser uma manifestação da consciência que somos. Então, é como que se o bebê, quando nasce, ele vem num estado puro, de consciência pura. E com a educação que o bebê começa a sofrer, não é? Todos os comportamentos dos pais, as crenças dos pais, as ideias dos pais, a forma, a atitude dos pais, não é? Tudo isto acaba por entrar, é quase que uma osmose para a criança. Porque a criança, quando nasce, ela está como uma esponja. E à medida que as coisas vão entrando lá na criança, à medida que a criança vai imitando o comportamento dos pais, vai-se formando uma coisa chamada mente. E porquê é que se forma aqui a mente? A mente forma-se porque a criança, logo desde o início, assim que nasce, os grandes estímulos que recebe do exterior, dos seus educadores, é uma sensação de separação. Como? Bom, os educadores começam logo a querer fazer as coisas à sua maneira. Por hábito, por herança cultural, não é? Os educadores, que também aprenderam com os seus pais e com os seus bisavós e por aí vai, não é? O que aconteceu é, eles vão como que inconscientemente vão impondo a sua realidade. Então, vão querendo que a criança faça, que se porte bem, que não se suje, que não caia, e vai incutindo medos, vai incutindo ideias, crenças. E é como se fosse gerando aqui um sentimento de separação entre a consciência, se é que se pode dizer assim, e o mundo externo. E neste processo, a criança sente que tem que ter o amor, a aceitação dos pais, por uma questão até de sobrevivência. Então, se os pais dizem que o mundo é perigoso, que é isso que a maioria dos nossos pais nos ensina, se os pais dizem que o mundo é perigoso, então a criança, lá na sua mente, a mente da criança, é como se emitisse sinais de que se tem que defender. E é aqui que a criança começa a reagir, a ter uma reatividade, como que para se defender deste mundo que está cheio de perigos. E é aqui que a nossa amiga mente se vai formando como que se a mente fosse constituída por um conjunto de atividades mentais, não é? Então, para darmos aqui início, para vocês também perceberem aquilo que eu vos quero transmitir neste caminho evolutivo, é como se a mente fosse constituída por pensamentos, sentimentos e emoções, imaginações, memórias e percepções. Então, na verdade, nós estamos a falar aqui entre... É como se a mente se dividisse aqui, como nos ensinam na psicologia, em todas as
em todas as disciplinas da psique, que há como que na mente uma área mais racional do intelecto e uma área mais emocional, que é o chamado coração. Aqui no Ocidente, as pessoas quando falam em coração, as pessoas falam de tudo o que é emoção e sentimento. Mas, na verdade, quando referimos a isto, estamos a referir a uma das atividades da mente. As emoções, e é isto que eu quero deixar aqui bem claro hoje, é que as emoções e os sentimentos não estão à parte da mente. Não existe uma coisa chamada mental e uma coisa chamada emocional. Muitas vezes as pessoas dizem que são pessoas muito sensíveis porque inconscientemente elas estão a dizer que são sentimentais, são emocionais. E estão-se a querer destacar da mente. Não querem ser mentais. Entendem? E este começa a ser a grande distorção entre quem está no desenvolvimento pessoal e espiritual há um tempo. Muitas vezes eu ouço as pessoas que no desenvolvimento espiritual a dizer que já não são mentais, já foram, e que agora ligam muito aos sentimentos e às emoções, identificam-se com os sentimentos e com as emoções. E isto é realmente uma grande distorção que se assiste nos dias de hoje e que é isto exatamente que leva a que as pessoas estejam em sofrimento e nem sequer se apercebam. E que estejam na mente e acham que não estão, e acham que estão no tal coração. Porque quando se fala em coração e está associado às emoções e sentimentos, isto leva-nos ao sofrimento. Nós vamos ver aqui mais aprofundadamente mais à frente. Mas se falarmos no coração como o espírito que somos, o eu sou, consciência, então aí já estamos a falar da essência, daquilo que somos efetivamente. Na verdade, o coração é só um órgão do corpo, certo? E vamos ver, então, esta mente que é gerada lá na infância por separação, por necessidade de sobrevivência, gera-se lá uma identidade separada. É o famoso, o falso eu, é o ego. E porquê que é um falso eu? Porque ele não é um eu, ele não é o eu, por excelência. Ele é falso, porque ele faz parte da mentira mental, da ilusão mental. O ego, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o ego é um sentir-se separado do todo. E é a personalidade, é a identidade. E claro, aqui nesta fase é crucial que tu compreendas uma coisa, que é, eu sugiro o seguinte, faz uma pergunta para ti. Eu estou disposto a abdicar desta personalidade? Eu estou disposto a abdicar desta individualidade que normalmente está associada a um nome, não é? Normalmente está associado a papéis, normalmente está associado a uma história, e que é a história que a mente conta. Então, este é o grande primeiro questionamento aqui neste sopezinho da montanha, neste caminho evolutivo do autoconhecimento. Porque se a pessoa não estiver disposta a abdicar desta identidade, isto só significa, tendo em conta que o ego é esta personalidade, esta identidade,
Então é como se a pessoa não se quer descolar daquela identidade e quer continuar a ser aquele falso eu. Ou a tentar ser, porque a pessoa, na verdade, porque nunca o é. A pessoa é o ser e ponto final. Então, se a pessoa disser, sim senhor, eu quero me libertar deste ego, sim senhor, eu quero me libertar desta identidade, porque eu percebo que é isto que me faz sofrer, então tem bom remédio, é trabalhar neste sentido. E está tudo certo. Agora, se não quiser deixar de se identificar com este ego, se não estiver disposto, comprometido a dar prioridade à libertação deste ego, também está tudo certo. Tudo a seu tempo, tudo a seu ritmo, está tudo na mais perfeita ordem. Então, o que eu estou aqui a passar para vocês, e isto é de uma forma resumida, o que o ego... Quando nós falamos no ego, estamos a falar da tal identidade que se sente como separada. No seguimento do que estávamos a ver aqui da mente, não é? Esta identidade separada, o que é que significa? Significa que se eu, ego, me vejo como uma entidade separada, se eu, ego, vejo o mundo como perigoso, tudo é perigoso, o desconhecido é perigoso, eu não sei o que é que vem aí, pode-me acontecer alguma coisa, eu posso adoecer, eu posso ter um acidente, o mundo é altamente volátil. É isto que o ego, é como se o ego sentisse isto. Então, e como o ego se gerou exatamente porque lá na infância foi constantemente corrigido, criticado, a exigir que fosse, né? Os pais exigem que nós os respeitemos, que os obedecemos, que há ali limites, eu tenho que cumprir aquelas limitações, eu tenho que obedecer. Então, o ego formou-se exatamente desta separação. Porque lembrem-se, inconscientemente os pais só estão a dar o melhor deles, é o que eles sabem fazer. Mas o que fica é como que uma ruptura. E o que o ego vai sentir aqui disto é que tem que ser aceite e tem que ter a aprovação dos pais. Porque se não tiver a aprovação dos pais, corre perigo de vida, não consegue sobreviver sozinho. Até porque é isso que os pais mostram através dos seus comportamentos. Os pais estão rodeados de pessoas, também a sentir eles, identificados com o seu ego, também sentem que precisam de outros, que têm que estar em comunidade, respeitar as normas da comunidade, seguir todas as leis, etc., para que sejam aceitos. Então, o ego não é mais do que a eterna busca da aprovação dos outros. E lembrem-se que isto vem da grande crença que surge aqui, que é a mãe de todas as crenças, é a crença da insuficiência. O ego sente-se inferior, pequenino, limitado, vulnerável, em perigo de vida. Cá está. Então é como o ego utiliza aqui duas grandes ferramentas. Uma é de pequenino, de que pode ser pisado, de que não sabe, de que não consegue e de que é insuficiente. É a vítima, ok? E por outro lado, o ego, como se sente insuficiente e inferior, o que vai sempre mostrar aos outros para ter a aprovação dos outros, vai sempre tentar mostrar aos outros, é a sua superioridade. É de que é suficiente, é de que é capaz, de que consegue tudo. Como? Sozinho, porque é uma identidade. Ele é forte, ele não tem medos, é o oposto da vítima. Porque se lá na infância nós vemos as pessoas ter medo, a chorar, também vemos as pessoas a conter as lágrimas, a dizer, isso medos, não tenhas medo, isto é tudo, está tudo bem.
está tudo a correr bem, não tenhas medo, o medo não te leva a lado nenhum e tal. E isto faz com que obriga a pessoa, o ser humano, o ego, a andar para a frente, sem saber muito bem o que é que está a acontecer, vai escondendo os sentimentos. Porque, na verdade, o que a grande maioria das pessoas ensinam lá na educação, mais uma vez por herança cultural, é de que nós, para sermos fortes, para sermos superiores, não podemos ouvir os nossos sentimentos, não nos podemos embarulhar nas emoções, não podemos sentir, basicamente é isto. Até porque outra coisa poderosíssima que nos ensinam é que o sofrimento é muito mau e que nós temos que fugir a 7 pés do sofrimento, que o sofrimento é algo que não pode estar presente. E é por isso que a grande maioria das pessoas nem sequer reconhece que está em sofrimento. Então, já vamos aqui a ver um bocadinho mais disto do sofrimento. Então, neste processo do ego, nesta constante reatividade do ego para se defender, e nesta sensação que o ego tem de insuficiência, o que o ego está sempre a tentar fazer é colmatar essa sensação de insuficiência. E como é que o ego colmata isso? Tentando controlar a vida. Quando eu falo da vida, falo do quê? O ego tenta controlar os próprios pensamentos, a própria mente, a ele próprio. Mas, acima de tudo, o ego tenta controlar as pessoas. O ego tenta controlar e manipular os objetos. O ego tenta controlar os eventos. Como é que o ego tenta controlar? Vocês vão reconhecer já isto. É a posse. A posse é uma das formas de controlo. Ou seja, eu tenho que ter um carro melhor para estar mais confortável, mais seguro. O que é que significa mais confortável e mais seguro? E para fazer aquilo que eu quero, significa suficiência para o ego. Ou aquela pessoa tem que me obedecer, aquela pessoa tem que me respeitar, a vida tem que ser justa comigo. Eu não posso sentir frustrado é mau, eu não devo procrastinar, porque procrastinar é muito mau. Eu tenho que me portar bem, porque senão vou ser punido e é culpa. Então, isto é a forma de o ego tentar controlar tudo o que seja as pessoas que não correspondem às expectativas da mente. O ego também tenta controlar os eventos em que sentido? Quando as pessoas dizem que não querem sofrer, quando as pessoas dizem que têm um problema de saúde, quando as pessoas dizem que não conseguiram ir a determinado evento, não conseguiram experimentar alguma coisa, isto também é uma forma de o ego controlar a vida. Ou tentar, porque o ego não consegue controlar absolutamente nada, não é? Como vocês já sabem. E quando o ego não consegue as coisas à sua maneira, é como se ele disparasse uma necessidade, uma vontade, o querer, o desejo, que é o quê? É colmatar a sua insatisfação. Insatisfação não é mais do que o sentimento de insuficiência e que é como se a pessoa fosse enchendo lá os buracos da insuficiência com objetos, com a aprovação dos outros, com experiências novas, conhecimentos novos, tudo novo, a novidade, a diversidade, não é? Mas não é isto que alguma vez poderá colmatar este sentimento de insuficiência. O sentimento de insuficiência nunca poderá ser colmatado. Porquê? Porque o sentimento de insuficiência, tal como o ego, é falso. Não corresponde com a realidade. Tu nunca vais aprender, tu nunca vais verdadeiramente reconhecer
a suficiência que tu és, que tu já és, através da mente. Uma das coisas que também falei lá no primeiro live da semana passada. Então, relembrando aqui a quem já sabe e quem ainda não conhece esta perspectiva, é como se o ego emite como que constantemente, inconscientemente, um sinal de insatisfação, ou seja, de querer, é o desejo. O ego quer algo para se sentir suficiente, para se sentir bem. É o bem-estar que as pessoas dizem. Eu tenho que me sentir bem, eu não me sinto bem. E há uma insatisfação. Então, esta insatisfação é quando as pessoas começam a dizer: eu quero isto, eu não quero aquilo, eu gosto disto e eu não gosto daquilo. É o desejo, cá está. E o que é que acontece com o desejo? Acontece que por hábito as pessoas vão à procura de satisfazer o seu desejo. Por exemplo, eu quero encontrar paz. Vamos dar aqui um exemplo, eu quero permanecer em paz. Vamos dar aqui um exemplo do pessoal do desenvolvimento espiritual. Eu quero permanecer em paz. Isto é um desejo. Porque o ego está a emitir um sinal a dizer: eu não estou em paz e devia estar. Eu assim não estou bem. E há aqui uma insatisfação. Há aqui uma dor, um mal-estar, um desconforto. E se houver uma crença, já vamos falar aqui das crenças, um bocadinho. E se houver aqui uma crença na mente a dizer que eu consigo paz se fizer alguma prática espiritual, se me esforçar para ser disciplinada espiritualmente nestas práticas, então o ego começa a disparar uma atividade, um pensamento a dizer: eu tenho que praticar isto, eu tenho que meditar todos os dias, não sei quanto tempo, não sei quantas horas por dia, para conseguir atingir a minha paz. E o que muitas vezes acontece é a pessoa quando consegue, enfim, quando vai lá meditar, nos primeiros dias, é como ir ao ginásio, se vocês repararem. A pessoa vai lá, vai fazer aquela meditação e depois começa o pensamento a bombardear. Pensa em tudo, menos em estar só. Até porque muitas vezes as pessoas não são efetivamente ensinadas a meditar. Verdadeiramente, ok? E quando isto acontece, quando eventualmente a pessoa até aprende a meditar e está lá, sentadinha, durante 1 hora, todos os dias às 7 da manhã, o que o ego vai dizer é: eu se fizer esta atividade, se a pessoa se sentir melhor com aquilo, se a pessoa durante aquele período de tempo se sentir bem, o que é que a pessoa o que é que vai acontecer à pessoa? A pessoa vai cair em aceitação. Porque está lá, o desejo está realizado. O desejo da pessoa era estar em paz. Temporariamente, a pessoa está ali sossegadinha, sem desejo. E é aqui que ela encontra a paz. Então, foi a atividade que fez com que a pessoa entrasse em paz, ficasse em paz, encontrasse a sua paz? Não. Não foi a atividade. Foi exatamente o oposto. Foi a inatividade. Foi o facto da pessoa ter se entregue. E, de repente, o ego deixou de desejar. Como se o ego dissesse: pronto, o meu desejo está realizado, então eu agora vou estar aqui sossegadinho. Ok? Isto é só um exemplo, não é assim. O ego não fala desta forma, boa, mas é um bocado neste sentido. Faz sentido? Digam-me aí nos comentários. O grande problema é que o que nos é ensinado na sociedade e o que as pessoas acreditam é que, seja lá o que for que eu deseje, seja um objeto, um telemóvel, um carro, uma casa, aquilo é que me vai trazer bem-estar, mais conforto, mais segurança, mais
Eu quero uma casa nova porque esta casa é muito barulhenta, tem os vizinhos que fazem muito barulho. E eu depois acho que é outra casa que me vai trazer sossego, felicidade. Mas nunca é a casa. É a aceitação do que está a acontecer na vida. E, amores, a mente, o ego, como estão programados, na maioria das pessoas, nunca vai haver aceitação. Porque o ego e a mente estão programados para estar sempre em busca de uma suficiência permanente. E era aqui que eu estava a querer chegar. Neste exemplo que eu vos estava a dar da paz, a pessoa de facto sentiu lá a paz, mas por quanto tempo? A pessoa depois sai da meditação, não é? E o que é que acontece? A pessoa depois não está em paz. A vida acontece. Os filhos vêm, o marido chega à casa, ou a esposa, a pessoa vai para o trabalho, tem lá conflitos com as filhas. Se for um terapeuta, não é? O terapeuta quer lá isto, quer aquilo, quer clientes, também não está em paz. O reconhecimento do eu que tu já és só acontece quando tu te desapegas do quê? Do ego. Quando tu te desapegas dos objetos, das pessoas e dos eventos. Não é um desapego de apatia, não é um desapego de indiferença, é um desapego no sentido, é um deixar de desejar ter aqueles objetos, de desejar no sentido de ter necessidade daqueles objetos para me sentir bem, desejar aquelas pessoas para me sentir bem. Não quer dizer que eu não queira ter um telemóvel. Surge uma ideia que diz, olha, este telemóvel já não está a funcionar, vou comprar o telemóvel. Sim, ok, tudo certo. Mas eu não estou dependente do telemóvel para ser feliz, para ter clientes, para me sentir abundante, para o que seja. Ok? Para ser suficiente. Cá está. O ponto principal a que eu quero chegar aqui nesta parte do ego é que enquanto tu estiveres identificado com o ego, tu estás em sofrimento. E mais uma vez vem aqui uma vozinha à minha mente a dizer assim, a maioria das pessoas acha que não está em sofrimento. E eu quero que saibas aqui que quando eu te falo em sofrimento, eu falo simplesmente neste mal-estar, nos desconfortos, em todos aqueles sentimentos que tu não queres sentir, por norma. Frustração, raiva, medo, insegurança, dúvida, procrastinação, tudo isto que acontece na vida das pessoas a maioria das vezes, isto é sofrimento. O sofrimento é a pessoa não estar bem, é a pessoa não se sentir bem, é a pessoa achar que lhe falta alguma coisa, seja um objeto, seja o amor de alguém, seja a aprovação de alguém, seja a pessoa não se sentir afetada, sentir-se afetada pelo medo, medo da crítica, medo da exposição, tudo isto que as pessoas se habituaram a esconder e a dizer que não sentem e substituem palavras como paninhos quentes, a dizer eu não sinto medo, eu sinto receio, eu não tenho problemas, eu tenho desafios. Isto é esconder o que é demasiado evidente, mas que é socialmente aceite. Por detrás disto tudo, relativo aqui ao ego, acaba por ser uma ferramenta que o ego utiliza a tempo inteiro, enquanto tu estiveres identificado com o ego, que é o conjunto de ideias que a mente foi acumulando desde a infância até agora. O chamado conjunto de conhecimento. Como que se a pessoa
O ser humano vai acumulando conhecimento porque existe a crença de que quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais sábia ela se vai, mais rapidamente e mais sábia ela se vai tornar. E esta sabedoria é o que traz felicidade às pessoas. Esta é a crença que está aqui na nossa sociedade. Mas a novidade que eu tenho para ti, e apertem os cintos, que é o conhecimento não é sabedoria. Não é um conjunto de livros que se leem, um conjunto de cursos que se tira, de formações, de licenciaturas, que faz com que a pessoa se torne sábia. E atenção, eu quando falo em sabedoria, não é mais do que tu saberes quem és. Esta é a única sabedoria que importa. Esta é a única verdadeira sabedoria. É o quê? É o eu. O eu é sabedoria por excelência. E quando tu estás identificado com o corpo e com a mente, não há qualquer hipótese de seres sábio. Porquê? Porque a pessoa não sabe quem é. Porque o ser é como se tu que és o ser, és o todo, estás esquecido de quem é. Vamos abordar isto nos próximos lives. Então, este conjunto de ideias que não vêm mais de lá, de cópias, de fotocópias dos comportamentos dos teus educadores, dos teus pais, dos teus avós, dos teus irmãos, lá em tenridade. Este conjunto de ideias organizados pela mente à sua maneira, consoante o seu contexto biosociocultural, consoante a sua herança cultural, não são mais do que as crenças. E estas crenças são sempre limitantes. Como? Porque uma crença é uma ideia. E uma ideia, ela foi afunilada pela mente. E mais, qualquer ideia que tu tenhas na tua mente, qualquer teoria, qualquer ideologia, ele está distorcido. No sentido em que sofreu a interpretação da tua mente. Interpretação segundo o quê? Segundo os padrões lá da infância. Segundo o que te ensinaram lá na infância. Então, as crenças são sempre limitadoras, ao contrário do que muita gente diz, que há crenças potenciadoras, eu compreendo, mas a verdade é que mesmo aquilo que é considerado uma crença potenciadora, ela está sempre limitada. Limitada a quê? À realidade da tua mente, àquilo que a tua mente interpreta. Que é sempre uma perspectiva válida. Agora, não corresponde, é na totalidade ao todo, passa a redundância. E o facto de não corresponder à realidade, porque está só reduzida a uma pequenina perspectiva, a da tua mente, a do teu ego, faz com que haja uma constante distorção. Com a agravante que as pessoas não estão, nem foram ensinadas para questionar as suas ideias. Até porque as pessoas, quando estão identificadas com o ego, o que quer dizer é que elas estão a achar que estes pensamentos que estão aqui na mente, que estes sentimentos e emoções, que estas imaginações, que estas memórias e percepções são elas mesmas. Quando não poderia estar mais longe da verdade. Apertem os cintos mais uma vez. Tu não és a tua mente, tu não és o teu ego. O que quer dizer, e também não és as tuas crenças limitadoras. É uma excelente notícia. E o que eu estou aqui a dizer é que, relembrando que a mente são este conjunto de atividades mentais, então quer dizer que tu não és os pensamentos, tu não és os sentimentos nem as emoções, e tu não és as imaginações mentais, e também não és as memórias e essa história de vida que a tua mente conta para ti.
Porque tudo o que a mente armazena são conceitos, são palavras, são construtos mentais, são pré-conceitos. Eu lembro-me em psicologia de estar a estudar o que são preconceitos e o que são conceitos. E uma das coisas que me fez imensa confusão na altura e que eu fiquei muito tempo sem perceber foi, então qual é a diferença entre um conceito e um preconceito? Um conceito é uma ideia, um preconceito é uma ideia na qual eu me baseio. Mas a mente só se baseia nas ideias. Aliás, a própria mente é o conjunto de ideias que lá tem dentro. Então, isto começa aqui a estreitar, a estreitar. E quando nós nos permitimos a deixar entrar esta nova perspectiva, neste primeiro caminho, nesta primeira etapa do caminho do autoconhecimento evolutivo, então nós próprios começamos a colocar tudo o que está na mente em causa. Mas é só se nos permitirmos. Se não nos permitirmos, está tudo bem. Tem uma questão, é que a pessoa vai continuar a sofrer, a ter conflitos. Porque independentemente de tu dizeres que sofres ou não sofres, se o desconforto está lá, podes lhe chamar o que quiseres, a vida continua. Aqui para o passo a passo deste caminho evolutivo, isto é, para aquilo que tu podes fazer para passar, digamos assim, para o segundo caminho do autoconhecimento, o caminho direto para o eu, para ti mesmo, para o eu verdadeiro, para o eu sou. Eu quero só acabar aqui este subcapítulozinho dizendo-te o seguinte: o ser humano é o ego, é esta personalidade, é esta identidade, é a mente. O ser humano é a mente. E a mente, como nós já vimos anteriormente, é este conjunto de atividades mentais. Inclui os sentimentos. E eu vou repetir isto muitas vezes, porque eu sei que uma grande crença que as pessoas têm é que os sentimentos e as emoções estão à parte da mente. E não estão. Então, quando nós falamos no ego, quando nós falamos na mente, quando falamos no intelecto, na razão, quando falamos em todas estas atividades mentais, nós estamos a falar do ser humano. Não há distinção do ser humano para a mente. A mente é o ser humano é a mente. E a mente, tudo o que está na tua mente, tudo o que está nas nossas mentes, é como se co-criasse o corpo. O corpo é o resultado das crenças que a mente tem, da história que a mente conta para ela mesma, dos sentimentos e das emoções. Isto é, tudo o que seja equilíbrio no teu corpo e o chamado equilíbrio, o chamado desequilíbrio é resultado direto, proporcional, somático, se quiser chamar, como se chamava antigamente, da mente, dos sentimentos, das emoções, do intelecto, das imaginações. Relembrando, isto já seriam outras lives, relembrando que uma das grandes emoções que provoca grandes problemas no corpo é o medo. É o medo de quê, pessoal? O medo principal que dá origem a todos os medos é o quê? É o medo de não sobreviver, de desaparecer totalmente de isto que o ego, que a mente conhecem e acham que é só isto. É o medo de não existir, do desconhecido. Este é o principal medo, é o medo de morrer. Mas este medo, curiosamente, e nós vamos ver isto mais à frente, não te pertence. Este medo é da tua mente, é da mente onde tu estás. E agora vamos ver aqui
Então, isto aqui é uma brincadeira que eu faço muito com os meus alunos e que eu vou fazer agora aqui convosco, que é, quando nós ouvimos clichês como, na sociedade, como temos que ser mais humanos, utilizem o pensamento em vosso proveito. Que é o quê? Então, mas se temos que ser mais humanos, estamos a dizer que temos que ser mais o ego. Temos que ser mais mentais. Isto é, temos que dar muita atenção ao pensamento, temos que dar muita atenção às emoções e aos sentimentos, temos que dar muita atenção à imaginação mental e às memórias e à percepção. Mas isto é a mente. E a mente mente. Então, o que estamos a dizer é que o ser humano mente. Mente no sentido, ele está reduzido à sua mentalidade. O ser humano é a mente, é o ego. Então, por que queremos ser mais humanos? É para seguir os valores? Mas é isto que não nos ensinam. É que estes valores são incutidos. Eles são quase que obrigações. Eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser nobre, eu tenho que respeitar o outro, E cada um destes valores eles podem ser desconstruídos um a um. O que vamos ver mais à frente é que estes valores que as pessoas impõem na sociedade e a si mesmas, portanto, por consequência, estes valores não são mais, cada um deles, do que como que características, como que características da essência que tu és. Então, os valores não são coisas que nós sejamos obrigados a sentir e a ter, mas sim é o que somos. Então é só um reconhecimento. Mas vamos ver isto mais à frente, agora no terceiro live, já vou começar a falar nisto mais a fundo. Então, este caminho evolutivo do autoconhecimento, na prática, como é que ele é feito? Primeiro grande ponto. Se este caminho evolutivo estamos a falar da mente, e se nós já estamos a ter aqui um lamiré de que nós não somos a mente nem o corpo, nós somos aquilo que habita, e mesmo assim há uma concepção na mente e no corpo, então o que é que nós precisamos? Num primeiro grande passo, aprender a conduzir a mente. Atenção, reparem na palavra que eu estou a usar aqui. Conduzir, guiar, com amor e carinho. Não é controlar nem dominar. Porque senão isso é irónico. É a própria mente e o ego a controlarem-se, a tentarem-se controlar eles próprios. Por isso é que quando as pessoas dizem eu queria tanto desligar a minha mente, eu queria tanto controlar a minha mente, os meus sentimentos, as minhas emoções e tal. Pois, mas isso é a voz da tua mente a dizer isso para ela mesma. E a maioria das vezes as pessoas nem se apercebem desta vozinha mental que está aqui e até negam que ouvem a voz. Não é um ouvir de que eu ouço vozes, mas muitas pessoas negam que está aqui uma vozinha, nem se apercebem disso. Porquê? Porque a nossa sociedade até nos diz que quem ouve voz é esquizofrénico e leva um rótulo. Ou é bipolar, se bem que o ouvir voz é mais esquizofrénico, ok? Então, não é por aqui, está bem? Então, e como é que nós nos propomos a conduzir a mente, a aprender a conduzir a mente genuinamente? É o quê? É abrirmos a nossa mente. É deixarmos-nos de dizer, eu já sei o que é a mente. Mas isto é óbvio, a mente é o que é. Quantas vezes eu pergunto às pessoas, mas o que é a mente? E a pessoa diz, a mente é. E começam a gaguejar. Porquê? Porque a maioria das pessoas nem consegue formular uma ideia do que é a mente. Então, se teoricamente, se na teoria e intelectualmente
tu não sabes de trás para a frente para trás, aquilo que tu acreditas que és, que é a mente e o corpo, então nem adianta avançar, porque tudo o que venha vai ser identificação com a mente. É a mente a controlar, a dominar a tua vida na totalidade. É o ego que toma posse e aí vai ele. Então, é fundamental as pessoas que já estão neste desenvolvimento espiritual há muitos anos, mas que continuam a ter incómodos, mal-estares, frustrações, sentimentos desagradáveis com a injustiça, medo de morrer, medo de ter problemas, medo de não ser capaz, medo de não ser suficiente e por aí vai, é fundamental, porque se tens estes sintomas, é porque tu te vês como sendo o ego, a personagem, a personalidade, a identidade mental. Então, este é o momento em que se isto acontece, tu assumes, percebes, intelectualmente, e cais em ti. E vais à procura de ajuda para compreenderes verdadeiramente o que é a mente, o que é o corpo e quem és tu. Então é como que muitas vezes nós precisamos de recuar. Aliás, quem é meu aluno, eu estou sempre a dizer isto, recua até ti, mas nós precisamos de recuar porque a nossa sociedade está implementada no sentido de nós termos certezas. Para quê? Para nos sentirmos suficientes, mas a verdade é que se as pessoas têm problemas, se as pessoas sofrem, se as pessoas têm mal-estares, incómodos, etc., quer dizer que não se sentem suficientes porque não sabem ainda quem são. Então, é fundamental o quê? É como quando tu estás a aprender a andar de carro. Tu nunca aprendeste a andar de carro, então primeiro tens que estudar na teoria, saber as regras de trânsito, saber lá os sinais todos, saber como se conduz, na teoria. E isto é fundamental que seja bem estudado, bem a fundo, não é pela rama. A mente é uma coisa que está aqui, é uma psique, é não sei o quê, e depois tem lá um ego, e depois tem um inconsciente. Não, amor, isto tem que ser estudado a fundo. Nesta primeira etapa tem que ser a fundo, porque pela rama, rapidamente a tua mente agarra em ti e leva-te para onde ela quer, para onde ela está habituada, que é para a dor, que é para as inseguranças, incertezas e por aí vai. Então, como lá na metáfora do carro, tu precisas de aprender primeiro a teoria, que juntamente com o instrutor ao lado lá no carro, né, a pessoa vai te ajudar na prática a implementares aquilo que aprendeste e que conheceste intelectualmente e agora vais o quê? Repetir, 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 treinar, treinar, treinar. Para quê? Para, por experiência própria. Não é porque alguém te diz que é assim, é por experiência própria tu ficas a saber conduzir o carro. E na mente é a mesma coisa. Tu aprendes teoricamente e com o instrutor vais aprender na prática a implementar tudo sobre a condução mental. Então, e o que é que tu fazes nesta condução mental? É igualzinho a um carro. Repetes, 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 até tu saberes conduzir a mente. Mas para isto, tu precisas de assumir perante ti mesma, nem precisa de ser para mais ninguém, é para ti mesmo, e dizes assim, epá, realmente eu se for aqui ver o que é a mente, não sei bem. É como se, é o desafio que eu faço muito aos meus alunos. Se tu fores um professor e agora vais dar uma aula sobre a mente, o ego e as suas atividades mentais, de onde vem o sofrimento, o que é que faz com que venha o sofrimento, associado aqui ao desejo, enfim, tudo isto nós tivemos a ver até agora. E tens que saber explicar isso a uma pessoa. Porque se tu não souberes explicar isto a uma pessoa, quer dizer que tu não tens isto assimilado na prática. Nem na teoria, nem na prática. Está muito pela rama. Então, é tal profundidade. Mas para isso tu precisas de assumir que
que é necessário ir a fundo, porque se nós achamos que já sabemos, nós nem nos vamos permitir nem ir a fundo, nem a meio, nem ficamos pelo que está. É o chamado eu já sei isto. Então, permite ir lá ao fundo. Isto é a primeira etapa. Para na segunda, abandonar definitivamente esta questão realmente do já sei isto. É como que tu deixas de ser o expert que nos ensinaram a ser. Nós temos que ser experts para ter autoridade, para saber do que estou a falar. Para quê? Para me sentir suficiente. Mas não é daqui. Se eu me sinto mal, porque é que eu hei de fingir que me sinto suficiente se eu me sinto totalmente insuficiente e que não sou capaz e que tenho medo constantemente disto, daquilo, daquilo outro? Isto é dor, na certa. Então, há que abandonar o ego, na verdade. Porque é o ego que diz, eu já sei isto, eu não preciso, isto não é para mim, isto não é? Se há uma vozinha que diz, eu não consigo fazer isto, e se eu não for capaz, eu estou com medo disto, isto é a vítima. É aquilo que estávamos a ver ainda há bocado. Mas se há outra vozinha que diz, não, eu já sei isto, eu sei isto tudo, eu já não preciso de estudar isto, eu já não... Não. O que estou aqui a propor-vos nesta segunda grande caminhada do conhecimento evolutivo é nós estarmos, como se costuma dizer, numa atitude de eterno aprendiz. E o eterno aprendiz não é aquele que já sabe. O aprendiz, eu quando vou aprender algo pela primeira vez, eu vou estar caladinha, a ouvir, a deixar entrar tudo. Deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar. É deixar entrar tudo o que me estão a ensinar. Para numa segunda fase, eu agora que deixo entrar, eu aprendi intelectualmente, ele entrou a teoria toda, a matéria toda, como se costuma dizer nas escolas, nas universidades, a matéria entra toda, e agora que ela está cá, agora eu vou questioná-la, mas só depois de me ter permitido a esvaziar a mente, a abandonar o ego, nem que seja temporariamente, para agora ter lá os dados todos, porque se eu não deixo entrar os dados todos, como é que eu depois vou aprender? Depois vai-me faltar muita coisa. Agora que está cá esta matériazinha toda que eu me permitia deixar entrar, agora o que é que vamos fazer nesta terceira grande fase? Vamos auto-observar. Agora que eu sei que tudo o que vem da minha mente, todos os pensamentos, todas as emoções e sentimentos, todas as imaginações, todas as memórias e todas as percepções são a mente e que a mente mente, então agora que eu já sei isto, eu agora preciso de estar sempre em auto-observação. Sempre em auto-observação. Epá, Marta, mas isso é tão cansativo. Mas é mais cansativo tu passares o resto da tua vida a sofrer com medo de tudo e mais alguma coisa, com inseguranças, com dúvidas, com problemas físicos, emocionais e whatever. Ou será que por um período, ou será que se estiveres a fazer esta prática por um período de tempo para detectares a tua mente e aprenderes a conduzi-la, será que não vale a pena? É uma questão de preferência. Tu é que vês o que é que preferes. Se preferes continuar a ter os mesmos padrões na tua vida ou a ires aprendendo, como as pessoas dizem no desenvolvimento espiritual. Eu vou aprendendo, isto é devagarinho, isto é não sei quê, isto é uns dias melhor, outros dias pior. Ok, se queres continuar na montanha-russa emocional, tudo certo. Que saibas que é uma ilusão. E que podes sair daí rápido. Ou então, tu optas de facto cair em ti e fazer esta prática de, agora que tenho este conhecimento aqui, implementar no meu dia-a-dia, através desta auto-observação. Deixa cá ver, isto é um pensamento, isto é a mente. Deixa cá ver, isto é um sentimento, isto é uma emoção. Isto é algo que se aprende e que não nos ensinam. É estar na vida como se fôssemos um observador de um filme. Imaginem lá que a nossa mente é um filme e tu és o espectador. E o espectador está a olhar para o filme. Mas se o espectador se identifica com o ego, com a personagem que está no filme, então o espectador deixa de ser o espectador isento e neutro, deixa de
deixa de estar envolvido, passa a estar envolvido com as emoções da personagem lá do filme. Então começa a sofrer quando a personagem sofre e fica muito feliz quando a personagem fica feliz. É o piloto automático. Mas a qualquer momento, este espectador, que é o espectador, ele já é e sempre foi o espectador, este espectador, a qualquer momento, se permitir, vai olhar para esta personagem e dizer, espera aí, mas eu não sou esta personagem, eu não sou este corpo e esta mente. Eu sou o espectador. E é esta postura, e é esta atitude meditativa de autoobservação em que tu aprendes a observar o teu corpo e a tua mente como um observador que és. Então isto é uma fase em que tu vais para dentro. É um caminho em que tu vais para dentro. Para quê? Para na segunda etapa do autoconhecimento, do caminho direto para ti, não é? Tu continuas a ir para dentro, mas utilizando as coisas do exterior. Então é como se agora estivesse a fazer um caminho interno de autoobservação permanentemente, até perceberes que o teu estado natural é esta autoobservação e que propriamente a sua natureza é de autoobservação e não está virado para o exterior. Ok? Então, à medida que tu vais aprendendo a estar em autoobservação e a ver o teu corpo e a tua mente como um filme, e o dos outros também, então tu começas aqui a detectar pensamentos negativos, sabotadores, começas a detectar crenças limitadoras, começas a detectar quando a tua mente está a comparar, portanto, se há comparação, há julgamento. Quando tu começas a detectar os teus sentimentos e emoções, quando está lá o medo, quando está a raiva, quando está a culpa, quando está a alegria, quando está a tristeza, quando está a aversão, o nojo, quando está a frustração. Isto é fundamental, nós aprendemos a detectar. Porque muitas vezes eu pergunto às pessoas, o que é que estás a sentir? E a pessoa não me sabe dizer. O máximo dos máximos, a maioria das pessoas que chegam até mim dizem, estou-me a sentir triste. Sim, mas há uma panóplia de sentimentos. Então, se nós não conseguimos e não aprendemos e não nos treinamos a detectar os sentimentos lá da mente, então nós nem conseguimos, nem vamos conseguir ir à raiz. Nós precisamos de ir à raiz de todas as atividades mentais, dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções, das imaginações. As imaginações, um pensamento leva-te a sentir. E os sentimentos, se forem negativos, levam-te à dor, ao desconforto emocional. Boa? Uma imaginação, quando é uma imaginação negativa, quando é uma imaginação, ai, se eu não consigo, ai, se eu não for capaz, ai, se me cai um tijolo em cima da cabeça, ai, se eu tenho um problema no carro, ai, se eu não tenho dinheiro ao fim do mês. Isto são tudo imaginações. E enquanto tu não te habituares a detectar estas imaginações, tu nem percebes que são medos. E se nem te percebes que são medos, tu nem sequer consegues desconstruir. Porque o que a maioria das pessoas faz é afasta tudo isto de si mesmo e procura esconder. Lá eu costumo dizer que é um quarto escuro onde estão lá todas as atividades mentais, escondidas lá bem num quarto escuro do inconsciente. E a atitude é esta, é deixar vir tudo ao de cima. Outra coisa que estava aqui a ver nas minhas notas, que é fundamental as pessoas, tu neste processo, aprenderes quando o teu ego, a tua mente estão a tentar controlar e manipular a própria mente, a si mesmos, e os outros, e as pessoas, e os eventos, e a vida. As pessoas, a maioria das vezes, não querem, porque é mau controlar, é mau manipular. A palavra manipular tem ali um peso que é um terror na maioria das pessoas. Então, é fundamental nós detectarmos esta tendência que a mente tem para controlar, para se defender,
para ser quando é reativa, reatividade, parece que alguém me está a atacar. Tudo isto é fundamental desconstruir. Como é que desconstruímos? Já comecei a falar aqui um bocadinho nisto. Quando se trata de um pensamento negativo, é o hábito que a mente cria, que nós fazemos com que a mente crie o hábito, é o treino, é a prática de observar o pensamento e dizer assim, espera aí, o pensamento é positivo ou negativo? Então, se o pensamento é negativo, eu transformo em positivo. E aqui eu habituo a minha mente a pensar positivo. Em vez do foco estar no negativo, que é o da grande maioria da humanidade, é foco no negativo, nas desgraças, nos medos, no que vai acontecer lá no futuro. Então, é reabituar a mente, ressignificar a mente e focá-la no positivo. E de preferência, no interior. E parar de ligar para o exterior, para o que os outros dizem, para o que os outros pensam, para o que os outros fazem e abandonar a comparação. Outro grande ponto é o medo. É perceber, está aqui a acontecer uma imaginação. Eu estou aqui, se me acontece isto, não é aquilo que eu estava a dizer há pouquinho, se me acontece isto, se acontece aquilo, se não sei o quê, é perceber, espera aí, o que está aqui é o medo, eu estou lá no futuro, isto não está a acontecer. Quando eu detecto isto, eu caio em mim, eu olho à minha volta e digo, espera aí, mas está tudo bem, eu estou em segurança, está aqui, não está a acontecer nada, está tudo certo aqui. Então, à medida que tu te vais fazendo esta prática, seja qual delas for de desconstrução, isto não desaparece de um dia para o outro, não é? Os medos e os pensamentos negativos não se transformam de um dia para o outro, não, é com a prática. Quanto mais tu estiveres nesta prática, comprometido com esta prática, mais os medos vão deixar de surgir, mais a mente se vai aquietando, mais a mente vai voltar para o seu estado natural. Como é que nós sabemos que estamos a controlar? Como é que nós podemos detectar que que a mente está lá a tentar controlar o ego e tal? E manipular? É simples, é aprender a lei do espelho. É perceber que se eu digo aquela pessoa devia-me respeitar, então automaticamente é fundamental nós aprendermos que quando eu estou a dizer algo de alguém, que a pessoa devia-me respeitar, neste caso, o que eu estou a dizer é eu devia-me respeitar, em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu devia respeitar a pessoa. Porque se eu estou a criticar a pessoa, automaticamente eu já não estou a respeitar a minha essência de amor, em primeiro. E em segundo, não estou a respeitar a essência da pessoa, que é de amor também, porque estou a criticá-la. Então, ao fim e ao cabo, é como se o meu ego estivesse a desrespeitar a pessoa. Enfim, isto é uma ferramenta específica, não é? E isto são exemplos de como é que por um período de tempo tu te consegues libertar permanentemente desta identificação com o ego. Deixas de estar identificado com o ser humano. Tu não és o ser humano, tu és o ser. O humano é só lá uma manifestação do ser. Na verdade, aquilo que eu te estou aqui a encorajar é que tu aprendas a estar em aceitação, neste ser puro de aceitação que tu já és, permanecer aqui, descansar aqui. Porque à medida que tu descansas aqui, qualquer bloqueio emocional vai se dissolvendo. Qualquer crença limitadora se dissolve. Qualquer padrão da tua vida que te anda a torturar há anos se dissolve. Qualquer dor se dissolve, qualquer problema se dissolve no eu verdadeiro que tu és. Quando o teu foco não é este autoconhecimento evolutivo numa primeira etapa, quando o teu foco é ter dinheiro para pagar as contas, quando o teu foco é a educação dos teus filhos, quando o teu foco é ter um emprego que te dê dinheiro,
quando o teu foco é em viajar, quando o teu foco é ter uma casa melhor, quando o teu foco é ter um relacionamento amoroso duradouro, quando o teu foco é o que quer que seja lá no exterior, então tu vais continuar a andar como um cãozinho atrás da sua própria cauda. Porque tu já és, tu procuras tudo isto no exterior, tu procuras tudo isto porque te ensinaram que tudo isto é que te traz felicidade. Que tens que ter um emprego, tens que ter dinheiro. E atenção, eu não estou a dizer que não tens que ter isto. O que eu te estou a dizer é que se tu tens que ter dinheiro para pagar as contas, tu tens de ter uma casa para pagar as contas, a vida traz-te tudo o que tu precisas. O que muitas vezes a mente acha é que precisa de coisas que afinal não precisa verdadeiramente. É outra prática que também pode ser efetuada aqui. Então, se o teu foco não é este, irremediavelmente tu vais continuar em sofrimento. Vais continuar a achar que as tuas ideias estão certas, que tu és o pensamento, tu és a mente, tu és o ser humano, que te pode acontecer isto, aquilo e aquilo outro e que isso é tudo muito mau, e vais continuar mais do mesmo. A ter a vida que tens, a vida de dor, a vida de medo, a vida de incerteza, a vida de dúvidas e por aí vai. Malta, isto hoje está aqui, estou inspirada. Hoje. Então, se o teu foco não é este, está tudo certo. O que é que muitas das pessoas me dizem que é, Marta, ainda não estou preparado para abdicar desta personalidade, deste ego, ainda não estou preparada para abdicar de tudo o que me rodeia. Eu não estou a dizer para abdicares. O que eu estou a dizer é, tu podes utilizar tudo o que te rodeia para perceberes o que está dentro da tua mente, para numa primeira fase olhares para a tua mente e perceberes, isto não sou eu, e entregas todas as atividades mentais a quem diz respeito, que é a quem? À mente. Está aqui um pensamento, não sou eu, entrega à mente. Está aqui uma emoção, um sentimento, não sou eu, entrega à mente. Está aqui uma imaginação, uma percepção, uma memória, está aqui, não sou eu, entrega à mente. Não é preciso renúncias, não é preciso detox, não é preciso meditações para fazer este caminho evolutivo. Não é preciso disciplinas. É só uma vontade genuína, um chamamento para o eu sou, para o amor, para a paz, para a liberdade, para a verdade, para a aceitação, para aquilo que tu lhe queiras chamar, é tudo o mesmo. Esta é a partilha que vos trago hoje sobre o caminho evolutivo. Então, estamos aqui a chegar ao fim desta live. Primeiro aspecto que vos quero falar aqui no finzinho. Impacto deste caminho evolutivo para terapeutas especificamente, do autoconhecimento, deste início do autoconhecimento para terapeutas. Vamos ver especificamente, detalhadamente, passo a passo, este caminho na prática para terapeutas. Como é que se implementa na prática? Como é que que impacto é que isto tem na vida dos terapeutas e das suas terapias e dos seus clientes, obviamente. Quero só dizer e relembrar, tu não és a tua mente. Então, quem és tu verdadeiramente? Vamos ver isso exatamente na quarta-feira, no próximo live. No caminho direto para o eu sou, para ti mesmo. Okay? Estive no mês passado com muito amor, com muito carinho, com muita entrega, a preparar-vos um cantinho que se chama Eco de Paz. Este Eco de Paz é um canal no YouTube. Este canal no YouTube não é mais do que todos os lives que eu tenho feito, desde que estou aqui no Facebook, vídeos que vou gravando, cursos gratuitos, aulas, excertos de lives aqui,
e vai ter muito mais, amores. Isto não é mais do que tudo aquilo que eu aprendi nesta jornada do autoconhecimento, tintim por tintim, em cada área da tua vida. Em todas as áreas, a área da saúde, a área pessoal, a área profissional, a área de relacionamentos, todas as áreas vão estar lá refletidas agora ao longo dos tempos. Por isso, o que é que eu sugiro? Subscreve, porque se tiveres subscrito no canal, tu vais receber cada vez que é lançado lá um vídeo que contribui para a tua paz, para o amor, para o reconhecimento do amor que tu és, para a tua liberdade, para a abundância, tá? Todos estes temas vão ser lá muito debatidos, descrençados, como eu lhes chamo, com passo a passo, com dicas, com truques, tudo aquilo que tenho vindo a acumular nesta minha jornada do autoconhecimento. Eu estou aqui para vos servir. Não é por opção da minha mente, nem do meu ego. É como que uma canalização. Não é? É como se aqui o corpo e a mente da Marta Ventura estivessem a canalizar o ser se está a manifestar através deste canal, que é ele mesmo, Marta Ventura. Está bem? Esse é o meu destino nesta vida. É servir-vos, que na verdade é um servir sem servir, porque é como se eu estivesse a servir-me a mim mesma, o eu, consciência, paz, amor, felicidade que todos somos. E é isto que eu partilho, e é isto que eu me proponho diariamente, com muito, muito amor, muita entrega, e a sentir-me profundamente abençoada por ser. Amores, beijinhos muito grandes